Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui bem formal, cabelo molhado, óculos, enfim. Esse é um vídeo que vocês já conhecem, que eu faço todo semestre, que é pra falar das minhas matérias do período de pedagogia passado. Ou seja, agora eu estou indo para o 7º período, que é meu último ano de pedagogia. Na minha faculdade são 4 anos, então esse agora que vai começar é meu último ano. E eu nesse vídeo vou falar sobre as matérias do 6º período, e foi do período passado. E pelo menos no meu currículo, quanto mais pro final, mais matérias possivelmente legais e que talvez mais específicas você possa pegar, porque você pode pegar optativas, enfim. Nesse vídeo eu vou compartilhar as coisas mais legais e que eu mais gostei, que eu aprendi em cada uma dessas matérias. Antes do vídeo começar, eu vou pedir por favor pra vocês ficarem até o final, porque eu quero fazer uma proposta pro canal, enfim, pra gente que faz pedagogia. Então assistam esse vídeo até o finalzinho, ou se você não tiver com saco de ver todos, você pula lá pro final pra ver, tá bom? Pra ser bem realidade aqui, porque eu quero dar um aviso barra fazer uma proposta que eu acho que vai ser bem legal pra gente, pra todos nós, tá bom? Então vamos lá conferir, primeiro eu falo das matérias e no final eu dou o aviso, faço a proposta que eu quero fazer, tá bom? Vou começar a falar de uma matéria que era segunda e quarta, 7 horas da manhã, que foi uma matéria muito queridinha esse semestre, que foi antropologia. Eu acho que ela no meu currículo chama Antropologia e Educação, mas querendo ou não, é uma matéria que é mais essa matéria de fundamento que, pelo menos pelo meu professor, sei lá, na minha faculdade, a gente até fala de pedagogia, assim, a gente cita exemplos, fala de criança e tal, mas é uma matéria mais fundadora, é uma matéria mais teórica da parte de antropologia mesmo. Então foi uma matéria que eu me apaixonei muito pela área, uma área que eu fiquei, cara, antropologia é muito legal. Porque é basicamente, vou dar uma definição aqui muito rápida, mas é basicamente você estudar e você entender a cultura de um certo povo. Então, sociologia é meio que você vê mais um macro, você vê como as grandes organizações funcionam, a cultura urbana, enfim, tudo isso. A antropologia geralmente foge um pouco dessas coisas que são consideradas mais padrões e olha para sociedades diferentes, entre aspas, entre muitas aspas, enfim. Então é uma área extremamente interessante e o que a gente fez nessa matéria foi realmente voltar lá pro passado e ver como surgiu a antropologia, pra você entender a importância dela hoje em dia e pra gente ver como muitas pessoas não pensam com um olhar antropológico até os dias de hoje. A gente basicamente viu a pré-história da antropologia e todo o surgimento do relativismo, que é basicamente aquela coisa que a gente fala de relativizar situações, de não achar que tem um certo e errado, que tem uma coisa que é diferente e se ele é diferente, ele é fora, ele não deveria ser aceito ou existir e tal. É uma coisa que dialoga com o nosso dia a dia o tempo inteiro, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar o que é diferente, de entender que existem outras formas de vida no mundo. Espero que o mais então que a gente não esteja falando de coisas específicas de escola, de criança, às vezes a gente tá falando sobre ser humano, a gente tá falando sobre visão de mundo, a gente tá falando sobre entender e aceitar a cultura do outro, sabe? De toda a questão do particularismo histórico, Franz Boas, do relativismo, enfim. Muita coisa teórica, muito texto pra ler, prova escrita, discursiva, enfim. Um formato de aula um pouco diferente, mas foi uma viagem, assim, cada aula era uma aula que eu saía, caraca, que legal, quero ler esse texto que esse professor passou, enfim. É uma matéria que eu recomendo bastante, quero que vocês me deixem aqui embaixo a experiência de vocês com antropologia, tá? Porque eu tô curiosa pra saber se aproxima, assim, do que eu tive nessa aula. E a próxima matéria que eu tive foi Filosofia da Educação 2. No meu vídeo passado eu já falei da Filosofia da Educação 1, e essa foi uma continuação, foi com o mesmo professor e a gente fez uma aula baseada no que a gente meio que já tinha visto em Filosofia 1. A gente tinha parado em Kant, na Filosofia 1, o básico de Kant, e aí na Filosofia 2 a gente começou entrando na pedagogia de Kant mesmo, então lendo aqueles livros que falam exatamente sobre a pedagogia de Kant em filosofia e tal. E é muito bom pra gente ver como algumas coisas são bem diferentes das nossas concepções atuais de educação, de infância, de criança, mas como algumas coisas ainda continuam, né, talvez coisas não muito favoráveis, então a gente fez muitos resumos críticos sobre a pedagogia de Kant, sobre o que Kant dizia sobre a educação, mas com certeza o que eu mais gostei foi que logo depois da gente parar de ver pedagogia em Kant, o nosso professor deu uma liberdade muito boa pra gente se dividir em grupos e escolher qual tema dentro de tudo aquilo que a gente tinha visto a gente gostaria de trabalhar. A gente tinha visto basicamente 3 grandes temas em Filosofia 1 e Filosofia 2, que era cognição, com Kant e Descartes, eu acho, identidade, que eu acho que foi com John Locke, e moral, que era Hume
e mais alguém que eu esqueci, que eu vou deixar anotado aqui. Essa turma foi dividida nessas 3 grandes áreas, de acordo com o que a gente queria, com a nossa preferência. E aí dentro dessa grande área nossa foi cognição, a gente escolheu uma das funções cognitivas que a gente mais se interessava, que era a memória. E acabou que virou uma aula de filosofia, com psicologia, com pedagogia, enfim. E foi muito legal. O professor deu liberdade da gente, dentro desse grande tema, escolher qual é o subtema que a gente gostaria de trabalhar. A gente escolheu um tema que é muito pouco falado, que na real é como a memória se constitui dentro do construtivismo e dentro das neurociências. A gente queria comparar, ver se a memória para os construtivistas, para Piaget, Vygotsky, etc., escolas que se dizem construtivistas, é o trabalho que eles fazem com a memória, com as crianças e tal, é parecido com o que a neurociência está dizendo sobre memória ou não, ou é diferente, entendeu? Tem pressupostos que são os mesmos, como é que funciona isso, quais são os processos cognitivos que cada um acredita, enfim. Então foi um trabalho muito legal, que a gente fez várias entrevistas. Enfim, foi um trabalho muito bacana, que acrescentou muito, justamente pela liberdade que a gente teve de tratar de um assunto que a gente gostava, que a gente estava interessado, que é muito melhor do que fazer algo só pela nota, né, galera? Então, foi muito bom. Essa matéria que eu tive, eu na verdade já fiz um vídeo específico sobre meus principais aprendizados dessa matéria, que eu vou deixar aqui em cima, que foi avaliação educacional, avaliação da aprendizagem. E, cara, essa matéria é uma matéria que, tipo, os conteúdos dela deveriam ser fundamentais pra todo mundo que tá em pedagogia. Eu acho que é uma matéria obrigatória, né? Mas é uma matéria que, tipo, sei lá, que é muito importante. O sistema de avaliação na nossa educação é uma das coisas mais erradas que existe, assim, na vida, na educação inteira. Ao mesmo tempo que ele tá muito errado, é muito fácil a gente cair dentro dele, ser engolido por ele e não conseguir sair. E achar que ele tá certo, entendeu? Então é uma aula que você fica o tempo inteiro rebatendo certos pressupostos, certas ideias que você tem na sua cabeça que você acha que são boas, só que na verdade a maioria dela, pelo menos na minha concepção ou na concepção da maioria dos educadores de certa linha, não são boas. Então, nesse vídeo aqui eu explico muito melhor do que eu explicando aqui pra vocês. Que eu acho que é essencial pra todo mundo que trabalha, cara, todo mundo que eu acho que quer ser professor e quer entrar no mundo da educação, independente se é pedagogia ou não, eu acho que precisaria fazer uma matéria de avaliação educacional, que é muito, muito importante. Agora, uma outra matéria que essa, cara, sério, é todo mundo mesmo. É quem quer fazer engenharia, quem quer fazer economia, quem quer fazer arte cênica, sei lá, todos os cursos do mundo, eu acho que você deveria ter, assim, obrigatório na faculdade. Qual curso obrigatório? Esse daqui, de multiculturalismo. No caso, o meu é multiculturalismo e educação. É você conseguir simplesmente respeitar, entender as minorias e você discutir em sala de aula as questões homofóbicas, as questões racistas, as questões machistas, e você ter esse espaço para você discutir isso com pessoas que estudam o tema, com pessoas que têm relatos para dizer. A gente contribui o tempo inteiro, sabe? As mulheres falando, os homens falando, as pessoas negras falando, enfim. Acho que desde que a gente tá no educação infantil, a gente consegue trabalhar temas de multiculturalismo dentro da sala de aula. Então o que eu mais levo pra minha vida, assim, até agora, é como eu quero colocar esses temas quando eu for professora dentro da minha sala de aula, sabe? Quero discutir sobre minorias, como eu não quero deixar preconceitos acontecerem na sala de aula, como eu quero que aquelas crianças entendam a importância de você respeitar quem é diferente. É uma coisa tão básica para algumas pessoas, mas tão difíceis para outras, por uma série de questões de sociedade mesmo, não só de criação, mas de sociedade, enfim. Legal também é que no final a nossa prova, né, nossa avaliação, deveria ser fazer uma oficina mesmo. Então pensar nos objetivos e que a gente queria. No grupo a gente assumiu um grande desafio, que era levar o tema da igualdade de gênero, do feminismo, tudo isso, mas pra crianças, sei lá, de 4º, 5º ano, sabe? Porque geralmente eles têm muito trabalhado no ensino médio, muitas vezes e tal. Então a gente teve que fazer vários planos de aulas, que na verdade são oficinas, em formato de oficina. Trabalharia identidade e igualdade de gênero com crianças pequenas. E eu vi que muitas atividades a gente consegue fazer, inclusive, com crianças menores ainda. É uma coisa que desde a educação infantil a gente tem que estar fazendo, né? Trabalhando para a diversidade, trabalhando para o respeito, para a igualdade. Me acrescenta a cada dia, assim, em cada relação pessoal que eu tenho, em cada vez que eu penso sobre educação. Então eu acho que multiculturalismo é uma matéria que todo mundo deveria fazer. E eu vou fazer direitos humanos também no próximo semestre, que eu acho que é uma dessas matérias que entram aí bem. Deveria ser obrigatório pra todo mundo na vida, porque tá precisando, né, às vezes. Por último, na verdade, é a matéria de estágio, porque esse semestre eu fiz 5 matérias de pedagogia, né, essas 4 que eu falei, e estágio, e a 6ª foi matéria religiosa, que é obrigatória da PUC, que inclusive foi bem legal, por causa da minha professora fofinha, mas enfim. Então, matéria de estágio.
Esse estágio, eu já fiz um vídeo sobre estágios aqui em cima, foi meu penúltimo estágio, esse ano eu vou fazer meu último, que vai ser educação infantil, que eu tô muito animada, que vocês sabem que é a área que eu mais gosto. Mas esse estágio foi no Fundamental 1 e, cara, eu adoro educação infantil, mas eu amo Fundamental 1 também, sabe? Quarto ano, eu quis pegar uma turma que fosse um pouco mais velha, porque eu acabava por conta do PIBID e tal, eu tinha contato com crianças menores, de primeiro, segundo, terceiro ano. Quis pegar mais o final do Fundamental 1 pra poder entender como são essas relações, como a questão de conteúdo é dada e tal. Foi uma experiência incrível, eu aprendi muito no meu estágio e é muito bom sempre ter esse esquema que eu acho que na maioria das faculdades né? Que você vai pra escola, eu vou 2 vezes por semana pra escola e depois eu vou pra sala de aula, depois, né, 1 vez por semana, tem a discussão em grupo na sala de aula. E isso é muito legal, porque a gente pode trocar essas experiências entre a gente, sabe? Foi um estágio que foi um pouco mais de observação, por conta da escola, do professor, enfim, uma série de questões, mas que, cara, observar é uma das coisas que você mais aprende, porque, assim, observar e anotar o tempo inteiro, você faz reflexões bizarras e o meu trabalho final do estágio foi muito legal, que eu fiz com a minha amiga Duda. Foi uma aula de matemática que a gente deu que ficou muito legal, os alunos amaram, então eu quero compartilhar com vocês. Me diga aqui embaixo se vocês querem que eu compartilhe isso com vocês, que aí eu faço um vídeo direitinho só contando sobre essa proposta de atividade com alunos de quarto ano em matemática. Então foi muito boa essa minha experiência no estágio também. E esse vídeo sempre fica meio gigante porque eu acabo falando muito das matérias que eu gosto, me empolgando, mas enfim. Agora eu quero falar uma coisa com vocês, que eu já tô um tempo pensando, mas eu quero pedir a opinião de vocês aqui e lá no Insta pra ver o que vocês acham. Muita gente entra em pedagogia, quer fazer pedagogia e vem falar comigo aqui nos comentários, fala no Instagram e eu super respondo todo mundo, eu tento ajudar todo mundo. E aí tem muita gente que eu fico assim, a pessoa fala, vou começar a pedagogia amanhã, não sei o que, ela comenta toda animada, tipo, que legal, depois conta pra gente como é que foi, se gostou, como é que é a sua turma e tal, quais são as matérias que você pegou. E aí esse feedback fica meio ruim, porque assim, a pessoa até responde no meu comentário, mas outras pessoas não leem e tal. Então eu queria criar um ambiente pra gente poder compartilhar essas experiências todas de quem faz pedagogia, quem quer fazer, como é que é na cidade de vocês, como é na faculdade pública, como é na privada, enfim. Então eu tô com a ideia de criar um grupo no Facebook, fechado, né, assim, não secreto, mas fechado, pra gente poder discutir só sobre pedagogia, só sobre a faculdade de pedagogia. Enfim, pode entrar também dilemas de sala de aula, essas coisas assim, mas principalmente eu acho que deveria ser focado na faculdade de pedagogia, as dificuldades, matérias que vocês acham mais fáceis, mais difíceis, as angústias que vocês querem compartilhar, sugestões de planos de aulas, enfim. Um espaço pra gente, pra pessoas que querem fazer pedagogia, que estão fazendo, que já fizeram. E aí eu não sei como eu vou administrar isso, eu não sei se vai precisar, eu não sei, eu acho que no começo pode ficar uma coisa meio livre, a gente colocar tópicos, a gente pode fazer enquetes, esse tipo de coisa, mas eu preciso saber se vocês querem fazer isso pra eu conseguir tirar isso do papel e realmente colocar o grupo no ar, né? E aí eu divulgo lá no meu Instagram também e eu aviso aqui por vídeo. Então me deixa aqui embaixo se vocês gostaram dessa ideia, da gente ter um cantinho lá no Facebook pra gente poder dividir todas essas experiências sobre pedagogia, angústias, felicidades, realizações, enfim. Tudo isso lá no Facebook, a gente poder se ajudar cada vez mais e dialogar bastante de uma forma um pouco mais fácil do que por aqui pelos comentários, tá? Mas não deixem de comentar por aqui porque eu amo e é muito importante para o meu trabalho os comentários aqui também, tá bom? Então me deixa aqui embaixo se vocês querem o grupo no Facebook, tá? Fala, claro, eu quero muito o grupo no Facebook, tá? Vai ser muito importante pra mim, tá bom? Beijão pra vocês e até a próxima.